Uma boa tarde a todos e a todas. Sejam sempre bem-vindos, né? À nossa casa de oração, de amparo, de consolo, escola e também hospital, né? Que é a casa. E hoje nós vamos para mais uma palestra. A palestra será ministrada pela irmã Cleo, trabalhadora da nossa casa, e vai falar sobre o livro dos Espíritos, segundo a doutrina espírita. E aí vai ser muito bom essa palestra, porque foi através do livro dos Espíritos que tudo começou, né? Que o Espiritismo foi esclarecido e aberto para todas as perguntas que muitas vezes a gente tem e não sabe as respostas. E assim, vamos elevar o pensamento ao alto. Fechar os olhos, respirar profundo. E nesse momento rogar a Deus, nosso Pai maior, rogar ao Mestre Jesus, a equipe espiritual trabalhadora dessa casa, ao nosso mentor Abdu, que se façam presentes, nos envolvendo com muito amor, paz, serenidade e tranquilidade. Que possam os bons espíritos iluminar nossa irmã durante a palestra, o que ela vai falar, que ela sempre tenha palavras simples, esclarecedoras, que nos fortaleça, nos auxilie, abra nossos mentes, para que possamos ter a compreensão necessária para o nosso aprendizado. Rogamos também espíritos de luz, toda paz, todo amor, e que a luz do amor de Jesus envolva todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui se encontramos. Que a tua paz, que a tua luz esteja sempre conosco. Assim. Que assim seja. Boa tarde. Deixa eu pegar só o livro dos Espíritos que eu esqueci. Pegar um exemplar do livro dos Espíritos. Tudo bom, princesa? Tudo em ordem? Lá vamos nós. Hã? Não é? Devia ter pedido, né? Povo arrogante. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui, refletindo sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus, aprendendo a cada momento, a cada reflexão sobre essas máximas do Cristo e compartilhando com cada um de vocês nessa tarde. Que Jesus possa se fazer presente, que todos nós possamos estar envolvidos nas melhores energias para compreender a proposta da tarde de hoje, que é refletir sobre o Livro dos Espíritos. Que possamos aí sair melhores, mais fortalecidos do que chegamos. Então vamos lá. Livro dos Espíritos. É esse aqui. É o livro base da codificação. O Livro dos Espíritos, ele
A proposta do Livro dos Espíritos é apresentar a doutrina espírita, é refletir sobre esses ensinamentos e nos dar uma base forte, uma base consistente para toda e qualquer leitura que a gente faça a partir daqui. Então, Kardec nos orienta que a leitura do Livro dos Espíritos ela é necessária para que a gente possa compreender o que é a doutrina espírita. E aí, a partir dessa compreensão, a gente pode ler qualquer coisa. Não existe na doutrina espírita proibição. Ah, isso pode, isso não pode. De jeito nenhum. Cada um tem o seu livre-arbítrio e cada um vai acompanhar da forma que achar mais conveniente. Entretanto, através da compreensão do Livro dos Espíritos, a gente tem um parâmetro de referência. E é sobre isso que a gente vai conversar essa tarde, tá bom? Sobre a proposta do Livro dos Espíritos. Né? No dia 18, quinta-feira passada, fez 167 anos da primeira publicação do Livro dos Espíritos, que foi em 1857. E muitas casas comemoram, fazem atividades e sempre trazem essa reflexão, porque realmente o Livro dos Espíritos ele é um divisor de águas. E a gente vai compreender um pouquinho sobre isso e vai ver que realmente abre um universo para a gente que até então nos passou desconhecido. Então, como tudo começou? As mesas girantes. No século XIX, um fenômeno agitou a Europa: as mesas girantes. O que eram essas mesas girantes? Num determinado momento, né, antes da Europa, em outros lugares, aconteciam fenômenos que eram sobrenaturais, mas eram tratados como fenômenos sobrenaturais. Na França, quando começou essa mania, né, que era uma festa, eram verdadeiros eventos sociais. As pessoas se reuniam e as mesas dançavam, pulavam, batiam e faziam muita coisa, e aquilo era curioso, e as pessoas se reuniam para ver as mesas falantes ou mesas girantes. Não é? Certo dia, o que aconteceu? Kardec, alguém, né, uma pessoa do relacionamento de Kardec, o convidou para ir ver essas mesas e ver isso que estava acontecendo, não é? E quando Kardec chegou lá e ele viu, deixa eu ver como é o nome dele, senhor Fortier. Não é? Esse senhor, ele era um magnetizador, né, que era uma prática que ele magnetizava as pessoas e tal, e ele achou que era diferente aquilo que estava conhecendo. E Kardec era um estudioso. Kardec não era uma pessoa assim igual a mim, curiosa. Ele era, na época, uma pessoa de destaque. Ele era um professor, ele era um filósofo, ele era um estudioso de muitas coisas. E era uma pessoa, assim, extremamente reconhecida nesse campo do conhecimento. Então, ele tinha, assim, uma credibilidade. E aí, esse senhor convidou ele para ir ver essa apresentação, porque achava que tinha alguma coisa a mais. Né? Então, quando Kardec chegou lá e viu aquilo dali, depois de algumas vezes, não é? Ele começou a perceber que existia uma lógica. Que não era simplesmente uma mesa que subia, que descia, que batia. Tinha alguma coisa. E ele começou a investigar. E aí, na investigação dele, ele foi ver se tinha corda, se tinha alguém por trás. Ele foi investigando como é que aquelas mesas se moviam. Se tinha alguém puxando uma corda, se tinha aquele prestidigitador, aquelas pessoas que parece que fazem coisas que não têm explicação. E ele foi investigando, 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 e ele descobriu que não existia nada, materialmente falando, que permitia que aquelas mesas se movessem. Entretanto, a mesa, o objeto, é um objeto inanimado, né? É um objeto que não tem vida. Hoje a gente aprende assim, né? Seres vivos e seres não vivos, não é? Então a mesa, ela é um ser não vivo, ela não tem vida. Mas ela, além de se mexer e de dançar, ela respondia, perdoe,
Ela respondia perguntas. Esperava, irmãs, que aproxime. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Então, as mesas, elas batiam e elas respondiam perguntas. E aí, Kardec, por ser um estudioso, ele dizia assim: se é um efeito inteligente, se a mesa está agindo, está respondendo, e ela é um ser não pensante, sobre ela deve estar agindo uma força pensante. Então, para toda ação inteligente, tem que ter uma força inteligente permitindo que isso aconteça. Nós, seres inteligentes, pensamos, não é? A mesa não pensa. Mas as pessoas faziam perguntas e ela respondia. E isso fez com que Kardec ficasse curioso, não é? Quisesse compreender o que estava acontecendo. Então começa então a missão de Kardec, não é? Depois que ele ouviu falar, ele começou a investigar o que eram essas mesas girantes, não é? Então, a partir daí, eles foram desenvolvendo algumas técnicas, e a primeira técnica que eles fizeram um alfabeto, em círculo. E aí eles faziam perguntas, né? Tem alguém aqui chamado Emília? Aí a mesa batia uma vez para sim, duas vezes para não. Aí a mesa, pá, batia, ela batia, pá. Sim. Você pode dizer onde é que está? E a mesa se movia em direção a Emília. Então a mesa se movia, a mesa falava, não é? E aí, isso foi acontecendo durante, não foi do dia para a noite, foi um processo de investigação longo, né, mais ou menos 2 anos, e a partir daí, foi o primeiro contato que Kardec teve com esse mundo invisível, porque era um mundo invisível, e foi a partir daí, dessas conversas, desse relacionamento com essas mesas, que Kardec começou a compreender que existia muito mais coisa do que a gente compreendia, ou do que ele compreendia até ali, tá certo? Então, foi nesse momento que ele teve o primeiro contato com os espíritos desencarnados. Quais foram as conclusões que Kardec trouxe a partir deste contato? Então, primeiro, os assuntos tratados eram geralmente frívolos, comuns, né, do dia a dia. Ocupava-se ali, sobretudo, de todas as coisas ligadas à vida material. Ao futuro, em uma palavra, a nada de verdadeiramente sério. A curiosidade e o divertimento eram os principais móveis dos assistentes. Primeira coisa que Kardec percebeu é que as pessoas estavam preocupadas com o dia a dia. Vai chover? Vou casar? Vou ganhar na Mega Sena? Quais são os números da loto? Esse tipo de pergunta que de vez em quando a gente, se eu pudesse falar com Deus, eu ia perguntar quais são os números da Mega Sena acumulada. Tanta coisa que a gente podia perguntar, né? E aí a gente quer saber a Mega Sena acumulada. Então a primeira coisa que ele viu é que era uma coisa assim, frívola, que era do dia a dia, ligada às coisas materiais. E que, por que isso, não é? Então, ele aplicou essa nova ciência, ele investigou, não é? Essa investigação, ele aplicou o mesmo método de experimentação que ele aplicava ao trabalho dele enquanto pesquisador. Então, ele não tinha ideia pré-concebida. Ele observava atentamente e comparava. Deduzia e, na dedução dele, ele tinha as consequências, não é? Então, dos efeitos, ou seja, das respostas daquilo que acontecia, ele procurava as causas. Se a mesa está se movendo e é um ser inanimado, algo ou alguém está fazendo essa mesa se mover. Essa era a conclusão lógica que ele tinha a partir daquele momento, não é? E por esse encadeamento lógico dos fatos, ele não admitia uma explicação como válida, senão quando podia resolver todas as dificuldades em questão. Ou seja, cada pessoa que estava ali dava uma sugestão. Tem um fio, tem alguém por trás puxando o fio. Vamos tirar os tapetes. Vamos ver se tem fio mesmo. Não, não tem fio. Tem alguém em cima do telhado. Vamos olhar no telhado. Então, todas as hipóteses que eram lançadas naquelas reuniões frívolas, que não tinham que ele via ali naquelas reuniões que não tinha um propósito.
Estou perdendo meu tempo. Mas, ao mesmo tempo, enquanto pesquisador, ele não tinha teorias preconcebidas. Não é? Ele tinham hipóteses, né? Muitas pessoas tinham hipóteses. E ele foi descartando. E à medida que ele foi descartando, ele percebeu que tem muito mais coisa aqui do que só essas perguntas, do que só essa brincadeira, porque era uma grande brincadeira. Só o fato da comunicação com os espíritos, seja o que for que se possa dizer, provava a existência do mundo invisível ambiente. No ambiente, faltou um no aí. Então, o que ele percebeu ali? Respostas inteligentes. Então, se tem um fenômeno inteligente, tem algo. Se o efeito é inteligente, a causa precisa ser inteligente. Se esse objeto que ele está parado, inerte, uma lei, né? Só move-se sobre ele agir uma força. Então, esse livro não vai sair sozinho. Ele só vai sair se sobre ele agir uma força lá, física, lei de Newton. Então, se essa mesa se moveu, sobre ela agiu uma força. Que força é essa? Ela é invisível. Então, existe um mundo invisível agindo aqui. Conclusões que ele tirou a partir dessas observações com essas mesas, não é? E os espíritos, não sendo outros senão as almas dos homens, não tinham a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber estava limitado ao grau de seu adiantamento e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Então ele observou que existia ali uma força, né, através das perguntas e tal, e que essa força, esse invisível, ele não era sabedor de todas as coisas, porque eram perguntas frívolas e as respostas eram frívolas, não é? E não havia profundidade, mas existiam. Então, a partir daí, despertou em Kardec uma curiosidade. Que mundo é esse? Existe um mundo invisível? Verdadeiramente existe um mundo invisível? Porque desde que o mundo é mundo, que a gente fala que existe um mundo invisível. Mas eu posso provar? Existe uma forma de provar que esse mundo invisível existe? Que os espíritos realmente são seres da criação? É a alma do homem? Ou seja, somos nós numa outra condição? Eu posso provar, podemos provar, isso é provável? E ele, enquanto cientista, fazia essas inquisições. E foi através dessas inquisições que ele chegou a essa conclusão que tornou-se o Livro dos Espíritos, não é? Só uma parte. A doutrina espírita, ela tem uma peculiaridade, para mim, eu acredito, né? Não sei se vocês vão compartilhar, que é assim, sempre que a gente ouve falar da formação de religiões, sempre existe um fenômeno maravilhoso e sobrenatural. Por exemplo, só um exemplo, o muçulmano, né? Que é, como é o nome da religião, gente? Muçulmanos então, entendi? Sim, o Islã. Então, Maomé teve uma visão, não é? Teve uma oportunidade, uma visão, e através dessa visão, a doutrina lhe foi revelada. Esse é um exemplo. E tantas outras denominações. A doutrina espírita, ela não foi revelada. Kardec não teve uma visão, ele não teve um sonho, ele não estava no cume de um monte olhando para lugar nenhum e viu Deus. Não foi uma visão, foi um estudo, foi uma busca séria e comprometida com algo que era uma grande brincadeira. Então, quando a gente pensa sobre isso, a credibilidade da doutrina espírita, não descredibilizando as outras, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas vezes nós espíritas somos questionados pelas coisas que nós acreditamos. Quando nós trazemos essas informações, não é? Por que doutrina dos espíritos? Porque é realmente dos espíritos. Todo o fundamento teológico da doutrina espírita, ele é totalmente baseado nas comunicações dos espíritos. Tanto quando a gente parte para a questão das orientações, daquelas questões que nos organizam enquanto humanidade,
pelos benfeitores espirituais, quanto quando nós estamos assim, naqueles nossos processos de tristezas, de mágoas, de depressão e tantas outras coisas que a gente não entende, pelos aqueles irmãos que não são assim tão elevados, não é? E tudo isso é explicado. E é explicado por quem? Pelos próprios espíritos. Então, não tem maravilhoso, não tem sobrenatural. E para mim, é extremamente significativo. Porque quando a gente passa para o sobrenatural, fica difícil de explicar. Fica muito difícil dizer para alguém que está passando por um problema: ah, foi a vontade de Deus. É porque é assim que Deus quis. Complicado, né? Gente, como assim Deus, infinita bondade, justiça e amor, quis que eu passasse pelo que eu estou passando? Desejou, né? Quando eu digo que alguém quis, é porque desejou. E aí a gente parte, sai desse lugar comum, não é? E vai refletir sobre o Espiritismo, sobre o que a doutrina espírita nos traz, e vai nos explicando que não é bem assim. Na verdade, não é nada assim. Não é? Deus, enquanto Criador, nos colocou aqui. O resto é com a gente. Todo o resto, a partir do momento da nossa criação, é conosco. E é a partir de como nós estamos nos conduzindo diante deste nós conosco mesmo, é que as coisas acontecem nas nossas vidas. E aí vem, né, a reencarnação, a imortalidade, conceitos que vão nos ajudando ou não vão, porque aí também vai depender de como é que nós estamos, mas nos fortalece na nossa fé, porque nos ajudam a nos compreender e a nos responsabilizar, no sentido de que eu não sei por que eu estou passando, realmente eu não consigo compreender o que está acontecendo. Mas, no ponto que eu estou hoje, que eu consigo olhar a doutrina espírita como esclarecedora, eu entendo que em algum momento, não sei em que momento, eu fiz algo, eu tomei uma decisão, eu escolhi um caminho que não era o melhor caminho. Não foi um bom caminho, não foi uma boa escolha. Ah, mas eu não me lembro, realmente eu não me lembro. E é por isso que o Espiritismo é consolação e esperança. Eu não lembro. Eu não sei quando foi que eu fiz isso, eu não lembro. Mas, pela lógica, pela observação, pelo estudo, a gente vai entender. Apesar de você não lembrar, apesar de eu não lembrar, alguma coisa na minha existência antes deste momento não foi boa. E como a gente está na lei de causa e efeito, hoje eu estou no efeito, né? Já tive a causa em algum momento e hoje é o momento do efeito. É complicado? É. Lógico que é complicado. Por quê? Porque a gente está sofrendo. E sofrer não é uma coisa boa, né? Mas faz parte do nosso processo de crescimento. Ok? Então, saber que a doutrina espírita ela não foi revelada, ela é uma ciência. Uma ciência que tem como objeto de estudo o mundo invisível. Uma ciência com toda aquela organização enquanto ciência que busca compreender as causas, busca compreender os efeitos e busca compreender as consequências dos efeitos dessas causas, como a ciência deve ser. A diferença qual é? O objeto de estudo é o mundo invisível, são os espíritos. Então, ela não consegue replicar um acontecimento porque ela não está tratando eu pegar uma molécula de hidrogênio, H2O, né? Duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, eu tenho uma molécula de água. Não. Se eu pegar um espírito obsessor e outro espírito obsessor, eu consigo juntar os dois e resolver o problema. Não. Porque são seres humanos. E se eu não consigo nem resolver as minhas questões enquanto humanidade, quem dirá questões exteriores a mim? São pessoas que agem e reagem de acordo, como diz Kardec, ao seu grau evolutivo. Então, um benfeitor espiritual jamais vai me causar uma dor, porque ele é um benfeitor. O papel dele é me ajudar. Enquanto que um espírito que ainda está na caminhada, ainda está ali, né, ainda é imperfeito, às vezes muito mais imperfeito do que eu, se alegra na imperfeição dele com o meu sofrimento.
Então, qual é a alegria dele? Me fazer sofrer. Entretanto, como a gente vai ver no desenrolar do estudo, algo que eu faço é que permite que esse irmãozinho invisível, que é meu irmão, porque ele é criado por Deus, assim como eu, meu irmão. Embora eu não goste dele, embora eu não queira ouvi-lo, não queira saber onde ele está, mas ele é meu irmão. E algum motivo ele está ali, por algum propósito, que na maioria das vezes a gente desconhece, ele está ali e ele tem uma função. E a primeira função dele é nos ajudar a ser pessoas melhores. Que quando a gente observa um processo obsessivo que a gente está sofrendo e que a gente identifica na gente algumas imperfeições que a gente já está pronto para se melhorar, a gente se melhora. Então, vamos voltar, né? Às vezes eu me distraio, né? Continuando, né? Desde o início das reuniões na casa do Sr. Baldwin, Allan Kardec se dedicou a resolver questões filosóficas, psicológicas sobre o mundo invisível. Ele preparava perguntas meticulosamente, recebendo respostas precisas e profundas. Com o tempo, as reuniões se tornaram mais sérias e atraíram mais pessoas interessadas. Outra coisa interessante. Né? Então, Kardec ele fazia essas reuniões na casa de algumas pessoas. Não é? Ele não era médium, Kardec não era médium, ele tinha um grupo de médiums, não é? Jovens, que Kardec preparava as perguntas, fazia as perguntas para os médiums, e através de uma tarefa mediúnica, esses médiums traziam as respostas. Kardec anotava essas respostas, para depois refletir sobre elas, não é? E ele tinha muitos médiums, ele fazia a mesma pergunta para vários médiums, para que ele pudesse ter um grande número de respostas, porque é assim que é o método investigativo, não é? A gente faz as deduções a partir de uma fonte. A fonte nunca é a nossa cabeça. É sempre uma fonte que tem a credibilidade, não é? E como as coisas começaram a ficar sérias, ele começou a perguntar, eram perguntas filosóficas. Então, mais pessoas começaram a frequentar, até que eles fundaram a Sociedade Parisiense de Espiritismo. Então, Kardec não estava sozinho, tinha o Gabriel Delane, tinha Leon Denis e tantas outras figuras que trabalharam muito para que esses processos fossem realizáveis, né? Se transformassem no que é hoje a doutrina espírita. Incentivado pelos espíritos, ele ampliou sua busca, envolvendo diversos médios, porque inicialmente ele começou com as duas meninas, né? E depois ele foi ampliando essa busca. Porque se os assuntos eram sérios, ele precisava realmente da credibilidade. Não é? Ele via que era necessário ter esse fundamento para que, se era uma ciência, era uma nova ciência, e a ciência, para existir, ela precisa estar muito bem fundamentada, não é? Então, inicialmente ele buscava a sua própria instrução. Né? Ele era um curioso, um cientista, né? E depois ele descobriu que aquilo dali não podia ficar só para ele. Eram informações tão diferentes do que existia até ali que era preciso ser compartilhado. Porque o conhecimento ele só vale a pena se ele for compartilhado. Não adianta eu saber para mim. Eu sei. Se esse conhecimento não for transformador, não ajudar ninguém, é só conhecimento, não tem propósito, não é? Então, à medida que ele foi aprendendo, que ele foi entendendo, ele foi compreendendo os processos, ele viu que aquilo dali era muito maior, muito, muito maior do que ele. Não é? Então, daí sai o Livro dos Espíritos, não é? A primeira edição foi lançada em 1857, tinha 501 perguntas, e depois ela foi revisada e é o que ela é hoje, né? A segunda edição é esse aqui, que tem 1018 perguntas. Então, o que Kardec fazia? Ele preparava perguntas sobre todo e qualquer tema, fazia para esses médicos, numa reunião mediúnica, não é uma reunião séria, com pessoas comprometidas com aquilo que estava sendo feito, não tinham perguntas frívolas, não tinha ali, não era mais as mesas girantes, não era mais aquilo ali. Eram perguntas filosóficas, eram perguntas existenciais, eram perguntas que explicavam, que buscavam explicar os porquês das existências, não é?
E o objetivo ali qual era? Aprender e compartilhar. Então, tem um amparo dos benfeitores espirituais, não é? Se é para o progresso da humanidade, com certeza os benfeitores espirituais estarão ali presentes, não é? Então, a partir dali, a partir dessa compreensão do Livro dos Espíritos, é o fundamento, né? Começou ali a doutrina espírita. E gente, a minha proposta aqui é só trazer, viu? É 40 minutos, não dá para contar a história toda. Depois vocês tiverem mais curiosidade, fiquem à vontade, né? E se tiverem mais perguntas, tragam que a gente tenta responder, ok? Então, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. Ele não é um livro, não é? Quando a gente faz o Evangelho no Lar, a gente trabalha muito com a leitura aleatória, não é? A gente faz uma prece, abre o Evangelho de forma aleatória e sempre traz uma instrução para a gente, normalmente algo referente àquilo que a gente está naquele momento. A orientação para o Livro dos Espíritos não é essa. É que a gente leia, são 1018 perguntas. Um estudo sério do Livro dos Espíritos, ele leva mais ou menos 2 anos. Mais ou menos. Pode até ser mais do que isso. Por quê? Porque cada pergunta é uma pergunta assim. Por exemplo, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta número 1. O que é Deus? Deixa eu ver se eu acho aqui. Né? Vamos lá, gente. Cadê você, primeiro livro? Sim, tá aqui. A primeira pergunta, pergunta número 1. Começa o meu Livro dos Espíritos perguntando: o que é Deus? Quando a gente vem numa cultura, vamos lá, século XIX. Século XIX, ele vem depois, a gente passou a Idade Média, né? Aquele tempo em que a igreja, a tradição, né? A igreja católica. Quando a gente fala em igreja século XIX, a gente está falando da igreja católica. Ela tinha o poderio. Todo o conhecimento era o conhecimento da igreja católica. O que não fosse católico era herético. Só que, com aquele movimento de iluminismo, revolução industrial, aquela cultura, né, sendo fomentada, muita coisa, desde uma fase assim, do materialismo. As pessoas não conseguiam acreditar no que a Igreja Católica propunha e não conseguiam encontrar uma outra resposta, especialmente na compreensão de Deus. Por quê? Porque a gente veio de muitas coisas, né? Inquisição, as guerras santas, as cruzadas, a gente veio de muita coisa, de muita morte, de muita tragédia, em nome de Deus. Então os pensadores questionavam, Deus não pode existir. Um Deus que manda matar mulheres, crianças e sei lá o que mais, né? Porque foram anos bem difíceis, né? A Idade Média na Europa, ela foi muito complicada. E a primeira pergunta, o que Kardec faz? O que é Deus? E a gente sabe que o que, ele não é um pronome para pessoas. O que é um pronome generalista. Se eu não sei a origem daquilo dali, eu uso o que. Quando é uma pessoa, eu pergunto quem. Eu não digo o que é você. Quem é você? Mas Kardec pergunta, o que é Deus? Para quebrar essa percepção antropomórfica. A partir, lembrem-se, ele já tinha feito muitas pesquisas, ele já tinha feito muitos movimentos, já tinha visto muita coisa acontecer. A gente já trouxe um resumo, mas aconteceu muita coisa até chegar a isso aqui. Foram 2 anos de pesquisa. E aí já deu para entender que Deus não era uma pessoa, não era aquilo, mas também não sabia o que era. E aí o que é que os benfeitores respondem para ele? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Em momento nenhum os benfeitores dizem, Deus é um homem, um ser, um homem do sexo masculino perfeito. Esse é Deus que vocês vão seguir. Tá lá. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que já dá uma palestra. A gente vai passar 40 minutos falando sobre isso e aí vamos sair com mais dúvidas do que chegamos. Então não é um livro para a gente ler assim, como a gente pega. Por exemplo, um livro que eu gosto muito, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, Fotografias de Xavier, que é um livro maravilhoso que a gente lê. É doutrinário, tem muita coisa para aprender, mas que a gente consegue ler. Quem gosta de ler mesmo, lê. Talvez numa semana, eu demoro mais um pouquinho. Mas, ou talvez em 2 dias.
Mas tem gente que pega o livro dos Espíritos e me diz: eu li o livro dos Espíritos num dia. E eu dou os parabéns. Porque a primeira vez que eu li, quer dizer, eu demorei eu li muitas vezes, mas eu só consegui lê-lo todo quando eu vim para cá, para a Casa Espírita, que aí tinha o estudo, e a gente fez o estudo. Foi a primeira vez que eu li o livro do Espírito todo, e a gente levou 2 anos e meio para fazer isso. Todo. E muita coisa ainda não lembro mais. E aí eu jogo lá onde é que tá. Eu sei que tá lá, mas não sei dizer aonde, porque é muita informação. Não é? Então, ele é dividido em 4 partes, tá certo? Então, são 1018 perguntas formuladas pelo codificador, abordando ensinamentos espíritas de uma forma lógica e racional, sobre os aspectos científico, filosófico e religioso, que é a tríplice. O espiritismo, ele é ciência, a ciência que estuda o mundo invisível e as relações com o mundo material. Essa é a ciência espírita. O que é que o espiritismo faz? Busca compreender os espíritos e como é que eles se relacionam. Os irmãos desencarnados e como eles se relacionam conosco encarnados. Tá certo? Essa é a ciência. Filosófico. No que ela observa essa relação, quais são as consequências morais? O que é que nós aprendemos a partir desta relação com o mundo invisível? E religioso. Por quê? Porque Deus é a causa primária de todas as coisas. Nós só estamos aqui hoje porque assim Deus nos permitiu. Se não fosse pela permissão de Deus, nós aqui hoje não estaríamos. Então, é religião no propósito de nos reconectar com o alto. Mas não é dogmática, nem é ritualística. Não tem cruz, não tem imagem, não tem roupa, não tem cores, não tem vestimenta, não tem ordens, não tem hierarquia, no sentido religioso e estrutural que a gente vê em outras denominações. Então, o Espiritismo é religião? É. Por quê? Porque a proposta do Espiritismo é nos religar a Deus. Então, religião, religare. Religião no sentido da conexão com o alto. Nós nos elevamos através do conhecimento para chegar a essa orbe, essa egrégora de irmãos benfeitores que nos fortalecem. Mas ela é ritualística? Não. O Espiritismo ele não é ritualístico. Tanto que cada palestrante chega aqui, fala de um jeito, faz do jeito que quiser e está tudo certo. Contanto que o fundamento dele seja. Agora, se ele sair do fundamento, que é o Espiritismo, tanto que ele diz. Ensinamentos espíritas. E o que são ensinamentos espíritas? São aqueles que são fundamentados na reencarnação, na imortalidade da alma, na comunicabilidade com os espíritos, né, a mediunidade, progressão dos mundos habitados. Eu sempre esqueço um, quem me ajuda. Pluralidade das existências. Vamos lá? Reencarnação é o meu preferido, eu sempre começo com ele. Reencarnação. Sim, compreensão de Deus. Reencarnação, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos, comunicação dos espíritos. E a compreensão de Deus está faltando um, daqui a pouco eu trago para vocês, viu? Quando a gente reflete sobre esses 5, e sempre serão esses 5, qualquer coisa que a gente fale dentro da doutrina espírita, por exemplo, quando eu vou falar de lei de causa e efeito, o que é a lei de causa e efeito? Nós somos reencarnacionistas. Nós somos espíritos imortais. Fomos criados uma única vez e vamos progredir de existência em existência, ou seja, reencarnação. Através da pluralidade dos mundos, ou seja, eu posso reencarnar na Terra, mas eu posso reencarnar em qualquer outro planeta, eu vou evoluindo. Não é? Através da mediunidade, que é a competência que algumas pessoas encarnadas têm de fazer a comunicação com o mundo invisível, vêm as informações do mundo espiritual. Então, tudo que a gente fala dentro da doutrina espírita tem que estar embasado nisso. Se não tiver dentro de um desses pilares, não é espiritismo. Então, se eu sou espírita e eu, enquanto espírita, enquanto expositora, que eu ainda não me considero ainda palestrante, porque eu já tenho que estudar muito, mas já consigo expor para vocês aquilo que eu tenho aprendido. Então, enquanto expositora, eu não consigo trazer a reencarnação de uma forma clara, vai ficar faltando alguma coisa.
Porque se eu não compreendo a reencarnação, eu não compreendo a justiça divina. Conversamos sobre isso essa semana, não foi, Leila? Se eu não conseguir compreender a reencarnação, eu não consigo ver justiça nas ações. Em algum momento da minha vida eu vou olhar e dizer, eu não consigo acreditar nesse Deus. Esse Deus não existe. Onde está a justiça? Na reencarnação. Na oportunidade de vir novamente e fazer diferente. Não é? Então, a primeira parte, que é essa que a gente começou, ela é intitulada de causas primárias. É como tudo começou. Nesse momento, o codificador demonstra como foi feita a escolha do objeto de estudo. Por que é que nós estudamos o mundo invisível? Então, nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte do livro dos Espíritos, a gente vai falar sobre os espíritos. Por que falar sobre os espíritos? Na segunda parte do mundo espírita ou mundo dos espíritos, ele analisa o objeto estudado, ou seja, ele vai falar como é o mundo espírita. Como é lá, na espiritualidade. Como são as relações dentro do mundo invisível? Como é que acontecem as coisas? Na terceira parte, ele vai falar das leis morais, ou seja, a questão filosófica. Quais são as consequências dessas relações do mundo invisível com o mundo visível? Por que nós precisamos compreender qual é a necessidade que nós temos de entender que nós somos eternos, nós somos imortais, que nós somos reencarnantes, que existem muitos mundos além do planeta Terra. Por que isso é tão importante? Porque a partir daí a gente vai conseguir compreender, em primeiro lugar, Deus. Não a compreensão de Deus é o absoluto. Quem somos nós, né? Provas e expiações. Mas compreender a justiça divina. Compreender que Deus, ele não é igual a mim. Deus não pensa igual a mim, Deus não tem raiva, Deus não tem mágoa, Deus não tem rancor, Deus não se vinga. Deus não se vinga. Por quê? Porque ele é o Criador. É a mesma coisa de dizer que um pai e uma mãe vai cortar o braço de um filho de propósito para se vingar desse filho porque fez uma coisa errada. Tem alguém que faça isso? Talvez. Mas quando a gente pensa em pai e mãe, dá para pensar em pai e mãe cortando o braço de filho para resolver um problema? Deus não é isso. É outra coisa. Então, quando a gente consegue entender essas relações com o mundo invisível, a gente começa a compreender Deus. Começa. Nós vamos compreender quando a gente chegar a espíritos puros. E aí a gente vai conseguir ver essa grandeza. Mas, por enquanto, já vamos estar melhor do que estávamos antes, não é? E vai apresentando... Na quarta parte, ele fala das esperanças e consolações. Veja como Kardec ele é didático. Né? Isso é a organização das perguntas que ele fez, das milhares de perguntas que ele fez, ele juntou 1018. Essas 1018 foram divididas em 4 partes. Primeiro, falando do propósito. Qual é o propósito da doutrina espírita? Entender esse mundo invisível. Depois, estudar esse mundo invisível. Depois, entender e criar e organizar e materializar as leis que já estão aí e que a gente já observava, só não as estudava de forma lógica, para que a gente possa colocar em prática. Depois, trazer esperança e consolação. Por quê? Quando a gente entende o porquê das dificuldades, a gente se sente acolhido. Não quer dizer que a gente resolveu, não. Só quer dizer que a gente já se sente acolhido. Tem um propósito. Não é aleatório. Não fui escolhido por Deus por vingança porque ele estava de bom humor, estava brigando sei lá com quem, né? Que a gente às vezes assiste uns filmes que só Deus na causa, né? Não. Isso não aconteceu. Um princípio inteligente, não é? Desculpa, uma força inteligente faz com que coisas inteligentes aconteçam. Então, em algum momento, eu, nos meus processos de escolha, de livre-arbítrio, escolhi. Quando eu faço uma escolha, eu perco o controle sobre as consequências da minha escolha. Eu só posso fazer a escolha. Todo o resto é consequência.
E a consequência ela é fundamentada em por que eu escolhi. Tinha, sei lá, 5 caminhos. Ele escolheu um. Lá atrás, em 1800. Nem lembro. E hoje eu estou respondendo por isso. Não vou lembrar. Entretanto, pelo que me traz por esse estudo, eu sei que é uma lei que não foi criada para mim, foi criada para o universo. Quando Deus criou o universo, ele criou todas as leis naturais. E essa lei não só vale para mim, não, vale para todo mundo. Então está todo mundo dentro da mesma lei, como o pessoal tem dito muito hoje, né? Está todo mundo no maremoto, mas cada um num barco ou numa embarcação diferente, né? Não está todo mundo no mesmo barco, porque cada um está no seu degrau. Mas estamos todos no maremoto. Um planeta de provas e expiações é um maremoto. Às vezes serão aquelas ondas, né? E às vezes vai estar aquele mar calmo. Vai depender, né? Então, na quarta parte, nós temos as esperanças e consolações, certo? Que são as consequências dessas leis morais. Né? E aí, depois do livro dos Espíritos terminado, o que Kardec viu? Que cada uma dessas partes tinha muito mais coisa para ser falado. E aí vem as outras obras da codificação, não é? Que é a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, não é? Então, cada um desses livros vai falar de uma parte, vai esmiuçar, vai detalhar o Livro dos Espíritos. Por isso é que é tão importante a Casa Espírita ter esse estudo e o primeiro estudo ser o Livro dos Espíritos. Porque toda a literatura espírita séria, ela está aqui dentro. Se você não conseguir estar lendo um livro espírita e você não consegue ali achar um fundamento, não é espírita. Porque toda a literatura espírita é a partir do Livro dos Espíritos. Ok? Aí a gente vai dar uma passadinha leve só do que é cada parte dessa, né? Então, na primeira parte está as questões sobre Deus. O que é Deus, a relação com Deus, se eu posso conhecer Deus. Então, fala sobre Deus, não é? E a respeito de Deus, os espíritos esclarecem que a plena compreensão de Deus somente será possível àqueles que já atingiram a perfeição. Eu falei, né? A gente só vai saber quem é Deus quando a gente estiver lá no mundo perfeito, daqui a algumas encarnações, né? Por essa razão, escolhe o espírito como objeto de estudo do espiritismo. Vamos estudar o espírito, entender essa evolução espiritual, para poder compreender Deus. Né? Na segunda parte, mundo espírita ou mundo dos espíritos, Kardec vai explorar esse mundo, não é? Aí vai falar da origem, da natureza, a origem dos espíritos, a natureza dos espíritos. É ali que ele chegou à conclusão que o espírito é um ser da criação, a alma dos homens que tiveram na Terra, ou seja, somos nós vivendo numa outra dimensão depois do desencarne, que não é morte, porque se fosse morte, a gente não tinha mais relação, e se a gente ouve, se a gente vê, se a gente sente, é porque não morreu, porque um objeto inanimado ele não pode se manifestar, a não ser que sobre ele haja uma força inteligente. Não é isso? A dedução que ele tirou lá na frente. Então, se eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou percebendo alguém, eu sei que é uma pessoa, eu consigo até descrever, embora ninguém esteja vendo, mas eu tenho mediunidade, sou um médium vidente, não sou, viu? É só um exemplo. Eu estou vendo e estou dizendo, tá ali sentadinho, usando uma calça jeans, uma blusa vermelha, sei lá, mas ninguém está vendo, mas eu estou, e é uma pessoa. Então, onde é que ele descobriu isso? Através dessa investigação, tá certo? Falar sobre encarnação, desencarnação, vida espiritual, vida física, emancipação da alma, enfim, é uma parte onde ele vai falar dessas relações. O que é um espírito? O que é que você faz lá? Quando você vem para cá, como é que é? Quando vai daqui para lá, como é que é? Vai falando de como é essa vida, porque é vida, né? É vida além desta vida. Terceira parte das leis morais, não é? Então, aí Kardec vai examinar as questões sobre a lei divina. As leis morais são aquelas leis criadas por Deus. São leis que elas são atemporais. Elas foram criadas lá
quando Deus criou, né? E elas vão valer para a eternidade. Todos os mundos, todos, absolutamente todos os mundos são regidos por essas leis. Desde o primeiro, que é um mundo primitivo, até o último, que são os mundos perfeitos, não é? Todos eles são regidos, né? E que leis são essas? São as leis de adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade, culminando na lei de justiça, amor e caridade, que é perfeita, e a gente vai falar muito sobre isso nos próximos meses, não é? Que resumem todas as outras, tá certo? Então, essa parte, terceira parte do livro, vai falar das leis de Deus. É aonde a gente vai conseguir entender por que, que as coisas nos acontecem, ou por que a vida não está como a gente queria que ela estivesse. É nesse momento que a gente vai entender o que são escolhas, como fazer as escolhas, por que fazemos as escolhas e as consequências dessas escolhas. E, na parte 4, das esperanças e consolações, que são abordadas as consequências para o espírito, não é para mim. Hoje a gente ontem a gente estava conversando sobre isso com uma pessoa no espírita, mas que é curiosa, né? E aí ela perguntando, é interessante essa coisa da reencarnação. É porque Cleo fica, não, mas não é Cleo. Como assim? Não, Cleo é Cleo. Cleo é essa vida. E quando Cleo morrer, Cleo morreu. Acabou-se. Não é Cleo. É o espírito que habita o corpo Cleo, que vai levar as experiências boas e não tão boas, né? Certas e equivocadas de Cleo para o mundo espiritual, para onde ela vai, para onde ele vai se atualizar daquilo que foi feito, vai compreender o porquê fez, vai se preparar e vem de novo. Pouco provável que venha como Cleo. Vai vir como outra pessoa, numa outra família, numa outra realidade. Isso é a reencarnação. Não é Cleo que vai virar Cleo de novo numa outra existência. Não. A vida de Cleo termina no dia que Cleo desencarnar. Acabou-se, Cleo. Mas o espírito continua. E é isso que faz com que as pessoas não compreendam. Porque a gente vai desconectar. Segundo a primeira parte do livro, né? Ele desconecta. Espírito, todos nós somos espíritos. E nós, enquanto espíritos, ora somos encarnados e ora somos desencarnados. Cada um de nós. Todos nós já fomos desencarnados muitas e muitas vezes. E já fomos encarnados muitas e muitas vezes. Temos inúmeras existências antes desse momento. Não é? E aí, nesse capítulo, ele fala sobre as consequências para esse espírito imortal do cumprimento ou não das leis. As leis morais que foram vistas no capítulo anterior. Quando estiver vivendo no mundo corpóreo, terá as penas e gozos terrenos. Ou seja, estou eu aqui, Cleozinha, maravilhosa, falando, que fala pelos cotovelos, mas só fala. Quando sai daqui, é outro ser. Não é? Morreu. Virou santa. Virou não, minha gente. Já vai penar muito. Foi para o mundo espiritual. Olhou lá. Uau! Gente! Quero ir de novo. Volto. Se eu fiz mais coisas, se eu fiz escolhas alinhadas com a lei de Deus, eu volto numa encarnação melhor. Se eu fiz escolhas desalinhadas com a lei de Deus, não seria justo se eu viesse numa encarnação melhor. Então, penas e gozos. Penas, porque eu vou precisar refazer aquele caminho equivocado. E gozos, porque eu vou colher os frutos, os bons frutos que eu já plantei. Então, como será a minha próxima encarnação? Será a consequência dessa. Quer saber como é que vai ser a sua próxima encarnação? Ore para quem você é hoje. E então melhore. Não é isso que o Espiritismo nos diz? Não está achando que vai ser bom? Melhore. Porque é lei de causa e efeito. Justiça divina, igual para todo mundo. A gente não tem que ir para canto nenhum para saber como é que vai ser a nossa vida.
A gente só precisa olhar para nós mesmos e ver, em primeiro lugar, como é que nós nos relacionamos conosco mesmo. Como é que eu me relaciono comigo? Eu me amo. Eu me amo muito, né? Não estou ainda. Mas eu consigo me aceitar, porque dizer que eu me amo, né? A gente ainda não está. Eu não sei, eu, né? Enfim. Mas eu me aceito. Na maior parte do tempo eu me aceito. Tá melhor, né? Houve tempo que eu não me aceitava de jeito nenhum, então já melhorou. Mas já estou bem melhor, né? Como é que está a minha relação com o outro? Eu consigo respeitar o outro na condição que o outro está? Ou eu estou o tempo todinho dizendo, não, vem pra cá, tu não tá escolhendo direito. Se eu fosse você, eu fazia assim, ó, esse caminho não serve. Como é que está a minha relação com o outro? E, consequentemente, como é que está a minha relação com Deus? Porque é uma consequência, né? Para que eu possa amar a Deus, eu tenho que amar o próximo. Para me compreender Deus, eu primeiro preciso me compreender e compreender meu próximo. Como é que está essa relação? Então, dentro disso daí, eu vou saber se a minha próxima encarnação ela vai ser melhor ou vai ser pior, não é? E no outro capítulo, dentro dessa quarta parte, ele fala sobre penas e gozos futuros, que é quando estiver vivendo no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual também tem vida. Né? E com a diferença que aqui, porque nós esquecemos, algumas coisas são imperceptíveis. E no mundo espiritual não é esquecimento. Quando a gente estiver lá, vivendo lá, a gente realmente vai viver aquilo que a gente realmente é. Por isso é que muitas vezes a gente ouve relatos de irmãos que não estão acreditando que estão na condição que estão. Porque não se reconheciam aqui. Achavam que eram melhores do que são realmente. E aí, quando chega no mundo espiritual, se choca primeiro porque nem acreditava que existia mundo espiritual e tá lá. Eu não morri? Mas eu morri não. Que a morte... E aí aquelas coisas todinhas que a gente passou uma existência negando, quando chega no mundo espiritual, a gente vê que não era, que era verdade e que a gente perdeu essa oportunidade. Então, esse quarto livro, ele fala das esperanças e consolações. Por quê? Porque ele vai apresentando isso e vai dizendo, mas não existe castigo, não existe inferno, não existe eternidade para o mal. A única coisa que é eterna é o bem. Então, tudo isso que a gente está passando, como diz Chico Xavier, vai passar. Num plano de prova e expiação, os momentos bons passam, assim como os momentos ruins. Quando nós estivermos no mundo dos perfeitos, só tem momento bom. Mas não estamos ainda, né? A gente está mais perto do começo, porque provas e expiações é o segundo nível, do que do mundo perfeito, que é o quinto, né? Tem uma caminhada longa para chegar. Mas é esperança. Saber que vai melhorar. Saber que as coisas podem melhorar e que só depende de mim. Né? Então, consegui, ó. Achei que eu não ia conseguir. Então, Kardec, Jesus e Espiritismo. Para o Espiritismo, Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia e modelo. Então, o Espiritismo, ele tem como modelo e guia Jesus. Eu falei lá atrás da questão religiosa, que a gente não tem ritual, não tem imagem, não tem nada, porque qual é a percepção do Espiritismo? Jesus, que está lá, a Bíblia, Novo Testamento. Quem é Jesus? Quer conhecer Jesus? Leia o Novo Testamento. De preferência, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque vai fazer as reflexões à luz desses 5 pilares que vai ser mais esclarecedor. Mas enfim, não é? Guia. Quer dizer o quê? Que vai nos dar a direção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está Jesus lá. Eu sou o caminho. Que caminho é esse? O caminho das leis de Deus. Eu percorri. Uma discussão esses dias sobre isso, ainda dizendo, a gente tem... não, só foram 3 anos. Não só foram 3 anos. Foi a vida inteira. Jesus viveu 33 anos encarnado. Nós temos 33 anos de reflexão. Então, Jesus foi lá, ele foi filho. Ele respeitou o pai, ele respeitou a mãe. Ele foi, né, esteve lá, acolheu. Quando a mãe mandou fazer, vai e faça. Não, mas não está no meu tempo, eu não mandei fazer, vai fazer. Sou sua mãe e faça. Pronto, mãe, a senhora está mandando. Apesar de que eu sou Jesus, eu podia dizer que a senhora vai passar muito tempo para chegar onde eu estou, mas não vou dizer. A senhora está mandando fazer, eu vou lá e vou e faço. A gente não vê. Jesus adulto. Não, mãe. Mãe, a senhora tá bom da senhora aí. Cria um Instagram aí, siga, viu? Que ela tá muito desatualizada. Vamos ver.
Você não vê Jesus desrespeitando. Você não vê. Você lê lá, está escrito. E você não vê. Então tá lá, esse é o caminho. Tá lá o passo a passo. A verdade, porque a verdade, que não é a minha verdade, é a lei de Deus. É essa lei que rege o universo. Essa é a verdade. Que a gente ainda não alcança porque nós ainda somos muito imperfeitos. Ainda somos egoístas, ainda somos arrogantes, presunçosos, essas coisas. Não é? Mas nós temos o guia. Não é? Então, caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus diz? Que teremos vida e vida em abundância. Então, à medida que a gente vai compreendendo os processos e vai se esforçando, porque é um esforço. Não existe perfeição no mundo de prova e expiação. Não existe. Aqui ninguém é perfeito. É esforço diário de cada um de nós para controlar aquilo que não está bom. Esforço. Todo dia eu consigo? Não. Mas nos dias que eu consigo, são melhores do que os outros. Porque eu sou imperfeita, todos nós somos. E aí a gente não vai se cobrar daquilo que a gente não está pronto, porque só vai ser dor e ranger de dente, como diz o Evangelho. A gente vai reconhecer a nossa imperfeição, vai se esforçar. E é só isso, não é? Que já é muita coisa, tá bom? Neste sentido é que Kardec afirma: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Deus, na sua infinita bondade, permitiu que Jesus viesse, encarnasse, vivesse no meio de nós, para que nós pudéssemos ver que é possível. É possível fazer. Não é impossível. Não é impossível. Não é fácil, porque nós somos imperfeitos. Ainda. Chegará um momento em que a gente vai ver, pô, agora eu faço. Ou dá para fazer. E eu estou fazendo. Não é? Mas não é agora, não. Vai ser amanhã. Algum dia vai ser porque a lei é de progresso. Algum dia nós chegaremos lá. Então, a doutrina espírita, fundamentada no Livro dos Espíritos, ela nos traz isso. A compreensão de que existem leis que regem o universo, a compreensão de que nós vivemos num mundo temporário, um mundo material, que a verdadeira vida é o mundo espiritual, e que nós, ora somos encarnados, ora somos desencarnados, que nós nos relacionamos de forma dinâmica, dinâmico, não é? Hoje, enquanto eu estou encarnada, eu só me relaciono com os encarnados. Não. Nós aqui, enquanto encarnados, nos relacionamos com os desencarnados o tempo todo, de tal forma que, por ordinário, são eles que nos dirigem, está lá, pergunta 459, não é? E que a compreensão dessas leis e a vivência dessas leis nos trazem esperanças e consolações. Por quê? Acalmam as nossas dores quando a gente entende que nós não fomos escolhidos. Deus não apontou o dedo e disse, você vai sofrer e o resto vai se divertir. Não. Deus não fez isso, nem faz, porque Ele é a perfeição que a gente não compreende. E porque nós sabemos que não é castigo, que não é punição, mas é aprendizado e evolução, nós temos a esperança de que a vida vai melhorar. Nessa encarnação, não sei, mas eu sei que vai. Muita paz a todos. Agradecemos a irmã Cléo pelos esclarecimentos, né? Do Livro dos Espíritos, e que isso realmente é a paz da doutrina espírita, e que a gente possa internalizar isso. Ter Jesus como nosso guia e modelo. Porque ele nos ensinou, ele veio, trouxe os ensinamentos, mesmo sendo não fácil a seguir, porque a gente realmente busca a cada instante, a cada dia, de passinho em passinho, de grão em grão, a gente vai se melhorando. Não vai se melhorar tudo, não. Uma vida só não dá nada. Vamos se aperrear também não.
Pode. E aí a gente pelo menos já vai partir melhor, né, Angelina? Na outra vida já você é até grande. E assim, agradeço a Cléo, peço à irmã para fazer a prece final. Sim, lembrando que após a prece vai ter o passe, e aí em seguida só o nosso lanchezinho e depois o treino do passe. Para nossos passistas. Foi dia 18 de abril. 18 de abril, quinta-feira. Fez 167 anos, né? Exato. Em que houve a primeira edição. Traz histórias sobre o mundo espiritual. E esse mundo aí que assusta tanto, mas que é a nossa realidade. Vivendo nesses dois mundos, material e espiritual. Se quiser acreditar, acredite. Não quiser, é isso mesmo. Deus criou os dois. E a gente vai seguir. E vou pedir à irmã Cléo para fazer a prece final. Que possamos, nesse momento, serenar nossas mentes, nos conectando com os nossos guias, protetores espirituais que estão aqui presentes, com essas energias de amor que nos envolvem, que nos fortalecem e nos encorajam, para que assim, refletindo acerca dos ensinamentos do Mestre, acerca da doutrina espírita, que nos traz o esclarecimento desses ensinamentos, possamos olhar para dentro de nós mesmos, nos reconhecendo imperfeitos e buscando o amparo dos benfeitores espirituais, que eles possam nos dirigir em pensamentos, em sentimentos e ações, para que assim, juntos, caminhemos mais harmonicamente, mais amorosamente. Que o Mestre Jesus envolva cada um nos fluidos salutares de amor e de esperança, para que tenhamos a coragem e a força de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Que o amor de Jesus nos acompanhe. Que assim seja. Essa paz, dessas energias salutares, e agradecemos imensamente a presença dos nossos irmãos espirituais, trabalhadores dessa casa, nossos mentores, e que todos possam ter uma boa semana, uma semana de tranquilidade, serenidade, e que sempre em nossos corações possa estar a centelha do amor de Jesus.